Uou, salve, salve, muito boa tarde. Eu sou Marcelo Cabral e este é o Clube da Bola que está entrando em campo. No programa de hoje, vamos analisar o retorno de Guto Ferreira ao oeste do estado. Vai comandar novamente a Chape, já está comandando. Tem as semifinais da segunda divisão catarinense, os gols da Champions Cup, as últimas do Jack. Tem André Santos no Figueira, a vitória do Avaí no meio da semana e hoje tem resenha 147. Dá só uma olhada no convidado. Vambora que hoje promete. Quer dirigindo? Lógico. Já quer dirigindo? Você quer... Pô, não, então pelo amor de Deus, ele já vai dirigindo então. Você dirigir? Vai dirigir, isso aí eu vou te contar a história, vambora. Então tá, olha só, ele já vai dirigir direto, vambora. Tá aí, técnico Milton Cruz do Figueirense, é papai, é vozão, é vovô e também comanda toda aquela turma lá do Alvinegro. Daqui a pouquinho no Resenha 147, quadro que faz o maior sucesso aqui no Clube da Bola todos os sábados. Como sempre aqui no programa em Florianópolis, na sede da RIC TV, Fábio Machado, meu companheiro de todos os sábados. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Mancha. Boa tarde, colegas do Clube da Bola, né? Já antecipar aqui, vai que eu esqueço lá no final do programa, já mandar um abraço aí para todos os papais nesse final de semana. Amanhã é comemorado o Dia dos Pais, então a gente já antecipa aqui. Verdade, uma semana bastante agitada, apesar de termos apenas um jogo, né? Pela Série B, envolvendo aqui, principalmente aqui Avaí e Figueirense, já que o Figueirense joga hoje, mas muitas notícias, muita coisa acontecendo aí nos bastidores e, claro, estamos aqui para comentar. Então a gente já começa falando justamente sobre isso, Fábio. Só o Avaí entrou em campo no meio da semana, né? Os outros representantes da Série B, você disse, entram em campo hoje. Chapecoense também no final de semana, o Jack também no final de semana. Então só o Avaí representou Santa Catarina Floripa. Recebeu o Vila Nova do Emerson Maria e conseguiu vencer. A vitória foi apertadinha, mas valeu para recolocar o Leão no G4 da Série B. Fala como é que foi essa vitória aí, Fábio. Avaí e Vila Nova, 1-0 Leão. Olha, eu acho que a maior imagem dessa vitória, além do gol do Rodrigão evidente, foi quando o árbitro terminou a partida. Assim que o árbitro terminou a partida, os jogadores do Avaí se jogaram no chão. Mais do que cansado, né? Ali parecia aquela cena de alívio, né? E o Avaí realmente tirou um grande peso de cima, não só dos jogadores, da comissão técnica, do próprio torcedor, né? Que estava agoniado porque é 2 meses, sem vencer dentro de casa, onde o Avaí historicamente sempre foi muito forte. Agora, foi um jogo em que eu vou tecer aqui elogios ao treinador Geninho, porque a gente tem que ser justo, né, Mancha? Quem me acompanha sabe. Elogio onde cabe elogio, a crítica onde vai caber a crítica. Na semana passada eu critiquei o Geninho pela forma que o Avaí jogou contra a Ponte Preta. Eu não gostei da forma que o Geninho montou a equipe, mexeu a equipe e analisou o jogo. Dessa vez eu acho que o Geninho acertou. Primeiro que ele mudou o esquema de 3-5-2 para 4-4-2, povoando o meio de campo, entrando com o André Moritz, entrando com o Marquinhos Santos. Esse não foi perfeito, o Avaí não fez uma grande partida, mas é bem verdade que o Avaí teve domínio durante os 90 minutos, por incrível que pareça, atacou menos do que nos outros jogos, quando eram 3-5-2, os laterais tiveram alguma dificuldade, mas o Avaí teve uma postura diferente, o treinador não pecou pela omissão. Quando saiu o Rômulo no começo da partida, ao invés de ser aquele trivial, sai um atacante, eu vou botar um atacante, não, o que ele fez? Ele botou um outro meio de campo, para ganhar o meio de campo, para dar um nó ali tático na equipe do Emerson Maria. O Avaí mereceu a vitória, repito, não fez um grande jogo, não fez uma grande partida, só que depois do jogo mostrou para o treinador Geninho que ele tem sim alternativas, dá para criar alternativas interessantes, dá para sair um pouco fora do comum. Na minha avaliação, o 3-5-2 é muito útil fora de casa. Em casa dá para jogar no 4-2, dá para se jogar um pouco mais à frente. E o detalhe é o seguinte, quando o Rodrigão fez o gol, e, aliás, belíssimo cruzamento do escanteio cobrado pelo Guga, né? Colocou na cabeça do Rodrigão, que teve sim o mérito de cabecear sozinho, né? Ele dominou ali a área. O que fez o treinador? Ele imediatamente tirou o Marquinhos Santos, que já não ia ter fôlego para fazer uma marcação, porque o Vila Nova iria para frente, e fez uma linha de 3 zagueiros, ou seja, voltou aquele processo inicial do jogo anterior. Então o mérito aqui vai para o Geninho. Agora uma vitória difícil, complicada, mas olha, meu amigo, tirou um peso aí de 16 toneladas nas costas da comissão técnica, do presidente, dos jogadores, enfim, de todo mundo que é envolvido com as coisas do sul da ilha. O Avaí treina no final de semana e na terça-feira volta aos gramados para encarar o Brasil de Pelotas no Rio Grande do Sul. Joga contra o Brasil. Só um detalhe interessante aí é que o Emerson Maria faz um grande trabalho com o Vila Nova. O Emerson que assiste nosso programa, né? Já esteve aqui. Só que nessa mini excursão dele por Santa Catarina, 3 jogos, 3 derrotas. Perdeu para o Figueirense,
perdeu para o Criciúma e perdeu para o Avaí. Não tá, o Hermes não vai levar boas lembranças não, lá pra Goiânia novamente. Ó, vale lembrar que o bom desempenho havaiano longe da ressacada é até melhor, né? Está jogando melhor fora do que dentro, apesar da vitória essa semana. E justamente sobre isso falou o atacante Rodrigão. Chega aí, Rodrigão! Isso é muito bom, né? A gente vai lá, busca os 3 pontos. Às vezes não consegue, traz um ponto, isso está muito bom, isso está contando bastante. É por isso que a gente está lá no G4, né, naquela posição. A gente poderia ter ganhado mais pontos, mas a gente vai fora de casa com foco de querer os 3 pontos. Como o dono da casa quer também tirar os 3 pontos da gente. Então a gente está bem tranquilo sobre isso, a gente foca bastante nessa campanha que a gente está tendo fora de casa e continuar agora a ganhar fora de casa e dentro de casa. O Rodrigão que ganhou o apelido lá na ressacada, o Marquinhos é danado, bota apelido na turma em quem chega, né? O Rodrigão chegou esse ano aí, botou o apelido do Rodrigão de Vovozona, uma referência ao filme que o policial se veste de vovó pra prender os bandidos. O Vovozona, pior que parece bastante um ator assim, engraçado, ele é grandalhão, assim, o Rodrigão, e ele foi perguntado na coletiva sobre o apelido, eu levo na boa, a galera tá chamando aí, brincadeira, tudo bem, faz parte do futebol e tal, levou na boa, Vovozona. A resenha interna ali do jogador, o Marquinhos ele bota apelido em todo mundo, ele bota até nele próprio, então tá tudo certo, ele também coloca. A gente tem algumas imagens do treino dessa semana, quem enviou pra gente foi o Josh Dausch, trabalha na TV Avaí, lá na assessoria de imprensa da ressacada do time, mandou algumas imagens do treino. Esse desafio com o Brasil de Pelotas é sempre aquele desafio chatinho, em território gaúcho é sempre complicado, né, Fábio? Olha, Mancha, eu penso o seguinte, o Avaí é o favorito para jogar contra o Brasil de Pelotas. Veja bem, eu tô dizendo que é favorito, não estou dizendo que vai vencer. Favoritismo no futebol já trouxe grandes lições. Favoritismo é aquilo que você faz por onde, né, com bola rolando. Por que eu vejo o Avaí favorito? Justamente pelo que falou o Rodrigão. O Avaí é a equipe da Série B que mais conquistou pontos fora de casa. Se bem que nesse jogo, terça-feira, o Geninho tem alguns problemas. Rômulo está fora, o atacante não vai jogar. O Ayrton não preocupa, né, mas não treinou hoje também. Só que tem um detalhe, Marquinhos Silva não joga, recebeu o 3º cartão amarelo. Então não sei como é que ele faria ali uma composição de 3 zagueiros, talvez. É um problema aí que tem que resolver, eu não sei se ele vai no 4-4-2. Então assim, o Avaí é o favorito, mas tem que fazer por onde? A equipe do Brasil de Pelotas está na parte de baixo da tabela, mas é como você falou, jogar lá às vezes sempre é muito complicado. O Figueirense perdeu lá no turno, né? Então é aquela história. Agora, a obrigação sempre é do time da casa de vencer. Então eu penso que o Brasil joga hoje com o São Bento, vai jogar fora, pode aumentar ainda muito mais essa pressão e aí o Avaí pode tirar proveito exatamente dessa obrigação da equipe da casa vencer. Ainda falando da Série B, o Criciúma quer confirmar essa boa fase na segundona, diante do Atlético Goianiense. A partida de hoje, em casa, pode fazer o Tigre se distanciar ainda mais daquela zona perigosa, parte de baixo da tabela. O repórter Renan Mainen traz as informações direto do palco do jogo. Fala, Renan. Esse trecho da Série B vai ser interessante para o torcedor avaliar a evolução do Criciúma. Os próximos 5 adversários, a começar pelo Atlético Goianiense, derrotaram o Tigre no começo da Série B, quando Argel Fuchs ainda era o técnico. Muito trabalho e sufoco depois, o Tigre deixou a zona de rebaixamento há 2 rodadas e até o clima nos bastidores melhorou, olha só. Com certeza que mudou, né? Porque a gente vinha de muita pressão ali embaixo. Sabíamos que a gente tinha qualidade e não deveria estar ali. E agora com esse pouco distanciamento que a gente conseguiu, sem dúvida que já melhorou ali todo mundo, conseguiu melhorar muito ali, brincadeiras, já muito bom para nós isso. Para essa partida, Mozola Júnior não vai contar com o atacante Nicolas. Ele sofreu uma fratura no rosto na última rodada, passou por cirurgia essa semana e vai desfalcar o Tigre por mais de um mês. Quem pode reaparecer entre os relacionados é Zé Carlos. Tá aí, Fábio, Zé Carlos, Zé do Gol, pode aparecer entre os relacionados. O Criciúma fugiu ali do Z4, mas precisa de mais uma vitória ou 2 para se afastar mesmo e deixar o Z4 lá para trás, né, Fábio? Algumas situações ali, falaram até pro Carlos Eduardo, eu concordo. O Criciúma fez boas partidas, mesmo quando perdeu, só que é aquilo que a gente sempre fala, quando a fase é ruim, tudo é muito complicado. O que faltou para o Criciúma, ele está tendo a chance agora. É aquela chance de embalar, é aquela chance de acumular aí 2, 3 vitórias
para ficar tranquila essa situação. Então, claro que um novo astral, né? Mais brincadeiras, o ambiente já fica um pouco mais leve, já não fica tão tenso como era tenso quando você está lá na zona do rebaixamento, em que tudo acaba sendo ruim, por mais que tente se arrumar, tudo é ruim. Agora não, agora já tem um pouco mais de tranquilidade, só que a responsabilidade continua evidente e muito forte. O técnico Mazzola sabe disso, eu já ouvi algumas entrevistas dele, sempre com o pé no chão. O que está faltando para o Criciúma, o que ele não fez durante toda a Série B, ele pode fazer agora, é encaixar 2, 3 vitórias para daí sim aí começar, quem sabe, até pensar algo mais na sequência da competição. Até porque a tabela da Série B está muito compacta, né? O Goiás venceu ontem, saiu lá de trás e entrou no G4. O Criciúma, com mais 2 resultados, está brigando pelas 4 primeiras posições, ou não? Não, é isso mesmo. O próprio Milton Cruz ontem, na entrevista coletiva, ele falou exatamente sobre isso. Porque esse campeonato ele é interessante. A Série B é o mais equilibrado dos últimos tempos. Não tem um time grande, não tem um time da elite, digamos assim, que tem a obrigação de, na Série B, não só vencer todos os jogos, como ser campeão. Só que tem um detalhe, esse time grande ele vai tirando ponto de todo mundo. Esse ano não tem. Então, o torcedor do Avaí, de Figueirense, do próprio Criciúma, ele tem na cabeça o seguinte, 2, 3 contrataçãozinhas ali, ou arrumar o time, pode até brigar não só pelo acesso, pelo título. Por outro lado, Mancha, esse equilíbrio abre espaço para todo mundo pode chegar. E a tabela desse ano, podem ver, ela é muito condensada. Poucos pontos separam, né? O do 11º para o 4º colocado, ou para o 2º, por exemplo. Então, se a Série B ela é equilibrada, ela dá chance para todos, para subir, também abre chance para todos. E aí é o perigo. Agora vamos falar da primeira divisão nacional, o empate com o Sport e os resultados ruins no retorno da Série A após a parada para a Copa do Mundo da Rússia provocaram mudanças na Chapecoense. O diretor Rui Costa e o técnico Gilson Kleina foram demitidos e Guto Ferreira voltou ao Oeste Catarinense para comandar a Chape. Treinos disputados? Por aqui, ninguém quer ficar de fora do time titular de Guto. O pessoal quer mostrar mais serviço, né? Porque sabe que com a chegada de um novo profissional, o Guto agora vai estar conhecendo melhor o nosso grupo. Tem jogadores que estão chegando agora que não tiveram nem a oportunidade de estrear. Então, acho que esses primeiros treinos aí vão ser treinos bem disputados, sem dúvida. A aposta da Chapecoense para sair da incômoda posição na zona do rebaixamento está bem ali, ó. Guto Ferreira, velho conhecido do torcedor, está de volta. E o desafio repassado pela direção é colocar a Chape entre os 10 primeiros no campeonato. O torcedor não vem esperando que tudo já vai estar mudado nesse jogo, porque isso não vai acontecer, né? A gente espera que essa motivação, esse nível de confiança que possa estar melhor nessa partida, possa nos ajudar a conseguir o resultado. O desempenho vai depender muito do momento. Foram 2 anos longe do Verdão. Na primeira passagem por aqui, chegou em setembro de 2015, conquistou o Catarinense de 2016 e deu início à caminhada vitoriosa da Chape na Sul-Americana daquele ano. Em junho, Guto trocou a Chape pelo Bahia. Depois o comandante ainda passou pelo Internacional e retornou ao clube baiano. Foi demitido em junho deste ano. O novo técnico chega ao Oeste no momento delicado da Chape, com 18 pontos conquistados em 17 partidas. Guto pôde fazer 4 treinos antes do primeiro desafio. Amanhã, a Chape vai enfrentar o Corinthians pelo Brasileiro. E por coincidência da tabela, na próxima quarta-feira, terá outra vez o timão pela frente, só que aí pela Copa do Brasil. O importante é que a gente se organize para a primeira partida e possa buscar um resultado na primeira partida, ponto. A partir de segunda-feira nós pensamos no projeto da segunda partida. Esse momento, o pensamento é só na partida de domingo. Tá aí, Guto Ferreira já falando com o uniforme ali de técnico aí da Chapecoense. Vamos fazer o seguinte, vamos para o oeste do estado, vamos para Chapecó, conversar com o Sérgio Badá. Tenho várias perguntas para ti hoje, Badá. Sobre a saída do Gilson, saída do Rui, como é que você viu? A chegada, mais uma vez, do Guto e também o jogo, né, o empate com o Sport, que foi mais ou menos o estopim de todas essas mudanças. Boa tarde. Olá, Mancha, boa tarde para você, um grande abraço a todos ligados aí no Clube da Bola, todos os colegas.
Enfim, aqui na Chapecoense não é diferente do futebol brasileiro, é a cultura do futebol brasileiro, né? Quando as coisas não vão bem, o primeiro que paga a conta é o treinador e por isso, depois de 7 jogos sem vencer, o Gilson Kleina acabou sendo demitido, né? A demissão do Gilson Kleina, vamos combinar, não tem nada de anormal, não foi uma grande surpresa, né? Ele mesmo, depois a gente ficou sabendo que já havia comentado com os jogadores a possibilidade dele pedir demissão. Isso virou, inclusive, muitos comentários por aqui, né? Porque sentia que realmente a situação não estava bem. E aí a gota da água foi o empate lá contra o Sport Recife, né? A Chapecoense largou na frente fazendo 1-0 no primeiro tempo e aos 47 do segundo tempo cedeu o empate. Aí a delegação retornou para Chapecó. Na segunda-feira houve uma reunião da diretoria com o Gilson Kleina e com o Rui Costa e ambos foram demitidos. Então a demissão do Gilson Kleina não foi uma grande surpresa, agora do Rui Costa foi, porque desde que chegou aqui em Chapecó foi um dirigente importante na reconstrução do clube, o ano passado principalmente fez um grande trabalho e era sempre a ficha número 1 do futebol, o homem forte do futebol, isso dito pelo presidente Maninho, Plínio Davi Denes Filho, né? Então a demissão do Rui Costa acabou surpreendendo a todos, né? Também acabou sendo demitido e aí a diretoria trabalhou rapidamente, já trouxe o Guto Ferreira, que já, a gente viu na matéria, já se apresentou, já começou a trabalhar, teve 4 dias de treinos, né, e muita conversa com os jogadores para tentar fazer algo de emergência para o jogo de amanhã contra o Corinthians. O Corinthians que chega hoje a Chapecó e fica até quinta-feira aqui, uma delegação de quase 50 pessoas, só de jogadores são 30 jogadores, mas comissão técnica, equipe de apoio, direção, enfim, vem com uma delegação grande, voo fretado, fica em Chapecó até quinta, porque quarta-feira tem o jogo pela Copa do Brasil. Então, a missão do Guto é tirar a Chapecoense da zona de rebaixamento num primeiro momento, é buscar a permanência, né, na Série A do Campeonato Brasileiro. A temporada do futebol da Chapecoense é muito irregular e por conta disso, né, eu acho que aconteceu a demissão do Rui Costa, eu acho que a Chapecoense gasta muito dinheiro para um grupo que não tem tanta qualidade assim. O investimento, a qualidade do grupo não está à altura do investimento que a Chapecoense está fazendo no futebol desse ano. Eu acho que isso talvez tenha ocasionado a demissão do Rui Costa, mas repito, tanto isso serve para o Rui Costa quanto para o Gilson Kleina. Os dois fizeram um bom trabalho na Chapecoense, o Rui Costa principalmente no ano passado, o Gilson Kleina também chegou no ano passado, a Chapecoense estava na zona de rebaixamento, numa situação difícil como está agora, né? E o Gilson Kleina tirou a Chapecoense da zona de rebaixamento e levou para uma 8ª colocação de uma Série A com o título de campeão simbólico do retorno, né? O que o credenciou a ficar para esse ano, mas a temporada não foi boa, perdeu o Campeonato Catarinense, caiu fora da pré-Libertadores, no Campeonato Brasileiro sempre patinando, sempre com dificuldades, então estava muito claro que uma hora ou outra o Gilson Kleina perderia o emprego, porque aqui é igual em qualquer outro lugar do futebol brasileiro, né? Como eu falei anteriormente. Então, mas o Rui Costa e o Gilson Kleina merecem o nosso respeito, merecem o nosso reconhecimento por aquilo que fizeram pela Chapecoense no tempo em que ficaram aqui. E agora, bola para frente, vamos ver o que é que o Guto Ferreira pode tirar a mais desse time, porque o Gilson Kleina não conseguia mais extrair nada do grupo. Chegou, parece que num limite, né, e com dificuldades, não conseguiu os resultados. Então, agora começa novamente o trabalho do Guto Ferreira, a segunda vez que ele passou pelo clube. A primeira passagem dele foi muito boa, né, daí trocou a Chapecoense pelo Bahia por uma proposta irrecusável. Isso eventualmente acontece, né, do técnico ser valorizado por um outro clube e poder ter a possibilidade de trocar de clube. Eventualmente isso acontece. Agora, frequentemente acontece de treinador ir para a rua, como aconteceu com o Gilson Kleina. Então não tenho nada contra aquele momento, aquele fato do Guto Ferreira ter aceitado a proposta lá do Bahia e ter ido para lá. Foi algo tudo muito transparente, chegou, apresentou a proposta para a diretoria, a Chapecoense não tinha a mínima condição naquele momento de cobrir a proposta, o Guto seguiu a sua carreira e a Chapecoense seguiu a sua vida. Ele deixou o time pronto para o Caio Júnior, que com muita competência conduziu o time naquele ano de 2016, no segundo semestre, chegando inclusive à final da Sul-Americana, né? O Guto teve participação na formação daquele time, na montagem do time, então, né, um jogador que é um treinador que tecnicamente fez um bom trabalho na sua primeira passagem aqui e a gente espera que a partir de amanhã ele possa repetir o bom trabalho para tirar a Chapecoense dessa situação difícil e ruim que está na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. É projeto do presidente Maninho, continua acreditando, e ele sempre diz isso, dizia o ano passado também, e acertou, né, de que ele quer ver a Chapecoense entre os 10 da Série A, mas a gente sabe que é difícil. Permanecendo na A já vai ser um grande negócio. Ô Badá, fica por aí porque o Fábio tem uma pergunta para ti. Fala aí, Fábio.
Fala, Badá, tudo certo? Bom, primeiro não é nem uma pergunta, é só levantar uma questão, porque quando a Chapecoense anunciou o Guto, eu publiquei algo e talvez não tenha sido muito compreendido por alguns amigos teus aí no oeste do estado. Não foi uma crítica ao Guto e também nem foi uma crítica à Chapecoense, pelo fato dele ter saído por uma proposta em 2015, ter ido para o Bahia, tudo isso. Eu acho que é um direito. Na verdade, eu levantei uma outra questão aqui, que eu queria dividir contigo, depois com o Juca, com o Mancha. É sobre esse loop, né? Sobre essa roda viva, sobre esse carrossel, muitas vezes essa falta de criatividade dos nossos clubes. E isso vale para todos. Vale para o Avaí, por exemplo. Tinha o Geninho, veio o Claudinei, voltou o Geninho. Quer dizer, daqui a pouco vai o Geninho, volta o Claudinei. O Figueirense passou isso durante muito tempo. A Chapecoense agora passando por esse processo com o Claudinei. Sei lá, daqui a pouco sai o Guto, volta o Vinícius Eutrópio. É isso que eu quis levantar. Será que os clubes que hoje têm capacidade, por exemplo, de avaliar jogadores, de avaliar a história de jogadores, não devem também começar a ter um grupo dentro do próprio clube para começar a acompanhar treinadores? Que com certeza nós temos na Série D, na Série C, B ou A, algum treinador, né, que de repente possa quebrar esse ciclo. Eu queria só esclarecer isso aí e quero ouvir a tua opinião, claro. O Palmeiras contratou o Felipão, né? A grande novidade que o Palmeiras apresentou para o futebol brasileiro foi o Felipão. Então não adianta, isso aí é a cultura dos dirigentes. Eu acho que no caso da Chapecoense é uma situação especial e eu aprovei a vinda do Guto, né, em função disso, de que o Guto já conhece aqui do presidente ao roupeiro. Chama os... Eu não fui na apresentação do Guto Ferreira, mas ele chamava os colegas de imprensa que estavam lá pelo nome. Ele chamava os torcedores pelo nome. Então ele conhece o ambiente, conhece a cidade, conhece a torcida, conhece o clube, né? Porque se você vai trazer um novo treinador nesse momento, aí ele ia ter que chegar, ia ter que conhecer o presidente, a diretoria, os funcionários, o grupo de jogadores, o ambiente, a cidade, ter contato com a torcida, com a Arena Condá, né? Isso aí ia precisar de um tempo de adaptação. Então foi uma emergência. Foi uma emergência. O Guto tem contrato de 1 ano, a gente espera que ele termine o seu contrato aqui e possa ficar por mais tempo, mas faz parte, né? Só que o ciclo de treinadores da Chapecoense está meio que se esgotando. Está meio que se esgotando, né? O Guto está retornando agora, mas pelo bom trabalho que ele fez na primeira vez que passou por aqui e também pelo bom ambiente que ele criou e deixou as portas abertas, apesar de sair por uma proposta melhor, né? Mas não tem muito mais o que a Chapecoense trazer de treinadores que já passaram por aqui. A partir de agora tem que olhar para frente, né? Por exemplo, o Gilson Kleina foi um técnico que veio pela primeira vez aqui. Não sei se poderá retornar, creio eu, que deixou as portas abertas também. Mas os clubes apostam muito nisso, né? Apostam muito naquilo que já é conhecido, porque também vai arriscar, vai trazer quem a Chapecoense? O poder de investimento também não é tão grande assim. Treinadores que estão aí no mercado são treinadores bons, mas que têm um salário também mais alto. Então, foi uma opção, eu acho que emergencial pela situação da Chapecoense, pela necessidade da Chapecoense trazer alguém que já conhecia o clube, conhece boa parte do grupo de jogadores e conhece todo mundo dentro do clube. Então, eu acho que por esse aspecto aí, a decisão da diretoria desta feita foi acertada. Legal, daqui a pouco o Badá volta para falar mais com a gente sobre a Chapecoense. A gente sai da Série A e vai falar da Série C, falar com o Juca Miguel, direto de Joinville. Doutor Juca Miguel já está aqui na tela. Juca, cara que não está acompanhando a Série C, vê que o Joinville meteu 4-2 no Luverdense. Ah, esse time tá bem na competição. O que aconteceu? Acordou muito tarde? Boa tarde, Juca. Boa tarde, Juca. Uma ótima tarde para você, Mancha, para os amigos ligados no Clube da Bola. Um grande abraço no Fábio, no Badá. É que aí, os caras resolvem ouvir um pouco esse chato aqui, ó. Esse chato chamado Juca Miguel, que pede algumas coisas simples. Coloca um tal de Breno pela direita que ele resolve. Um gol e uma assistência. Coloca um menino chamado Adriano que está esquecido há um tempão. Não colocaram no segundo tempo porque o outro menino chamado Marlisson perdeu 914 gols. Depois ele perdeu 915. Aí chamaram o Adriano, que sequer tinha jogado uma partida pela Série C, o menino vai e faz 2 gols. Então, Mancha, o Joinville venceu em casa. Uma equipe que brigava ainda por classificação por G4. Fez 4-2, esse de pênalti foi do Adriano, tranquilidade. Aí, de novo, o Adriano marca o 4º gol, então a base, de novo, resolve.
Tá aí, ó, esse que passou aí o gol do Adriano, a base de novo resolve. Pela primeira vez na Série C, o Joinville faz 4 gols. Então, eu concordo com a tua análise. De repente o cara tá chegando da Europa, dá uma olhada aí, Joinville 4-2. E acompanha a partida que o Joinville poderia ter feito 7-8. Acho que, pô, esse time aí, pelo menos brigando por G4 está. Não dá pra dizer que a partida que o Joinville executou ou fez contra o Luverdense é de um time que já estava rebaixado. A motivação dos caras estava a 1000, porque aqueles jogadores... E lembra que eu falei pra vocês do Gualberto? O Gualberto chegou a aquecer, mas aí voltou pro vestiário, passou mal. Teve uma ânsia de vômito, uma indisposição. Pra mim... Aí no segundo tempo voltou pra aquecer de novo, aí a indisposição passou. Mas tudo bem, ok, não estava bem no jogo, né? Aí o Joinville ganhou por 4-2. Então, gente, é assim, Mancha, é triste mesmo. Eu acompanhei muito o que o Fábio falou, o que o Badá falou. É triste você ver uma equipe que dava pra pelo menos permanecer na Série C. Aí você pensou que daqui a pouquinho, às 5 horas, o Joinville tem a última partida contra o Volta Redonda no Rio de Janeiro, vai lá, faz o crime e ficaria a 3 pontos, a 1 vitória. Aí pode escolher das tantas que perdeu pra Tupi, pra Cuiabá, pra Botafogo em casa e fora, pra Operário em casa e fora. E aí a gente novamente vai ficar chorando, vai ficar aqui dizendo uma coisa, mas enfim, é um Joinville que aparentemente... Agora, com o Agnello Gonçalves, gostei dele, hein, Fábio? Depois a gente pode trocar uma ideia no segundo bloco. Chegou aqui, muita personalidade, muito pé no chão, sabe bem. Eu perguntei a ele, fiz algumas perguntas até bem sinceros, o que motiva ele a sair de um time de Série B, que tá beliscando o G4 toda hora, um time estruturado para vir para um time endividado que tá na Série D. Ele falou também de questão do perfil, gostei bastante do Agnello Gonçalves, e no segundo bloco a gente pode esmiuçar um pouquinho mais, mas esse é o Joinville, que infelizmente retorna à Série D do Campeonato Brasileiro, quando o Mancha gentilmente chama aí, né? Ô Juca, vamos falar de Série C? Aí me dá uns 420 tipos de coisa ruim, porque não tem mais Série C aqui, Mancha. Agora, infelizmente, temos que falar de Série D. Daqui a pouco o Juca volta para falar mais aí do Joinville. Agora sim, o quadro que faz o maior sucesso aqui no Clube da Bola. É o Resenha 147. Cleiton Ramos, Anderson Toledo e os convidados especiais. Hoje na boleia do Fiat, Milton Cruz, técnico do Figueirense, papai, vovô. Nesse fim de semana especial é nossa homenagem pro Dia dos Pais. Aperta o cinto de segurança no Fiat e aqui embaixo, ó. Aperta. Organiza aqui o espelho retrovisor, faz aquele teste na buzina que o Resenha 147 tá na área. Tudo bem? 147. Esse aqui é o famoso. Oh, eu fiz uma matéria em São Paulo do Fiat 157 e eu tenho uma réplica dele. É mesmo? Igual dessa cor, igualzinho. Bege, bege, tudo. O meu netinho brinca com ele. Vou contar outra história. Conta aqui dentro do carro. É melhor ali dentro. Então vamos lá. Vambora que hoje promete. Quer dirigindo? Lógico. Já quer dirigindo? Você quer... Pô, não, então pelo amor de Deus, ele já vai dirigindo então. Você dirigir? Vai dirigir, isso aí, vou te contar a história, vambora. Então tá, olha só, ele já vai dirigir direto, vambora. Opa, ele tem a mãe, ó. Ai, rapaz. Segura aí. Vambora. Hoje é diferente, hein? Milton já na boleia desde o início. Bora, pô. Isso aqui já dirigi muito lá no Uruguai. O Marcelo Oliveira tinha um carro desse aqui, um Fiat 157. E ele ia pra Belo Horizonte, saía de Montevidéu pra Belo Horizonte. Sério? E aí ele deixava, às vezes ele ia de avião, deixava o carro comigo lá. E aí tu metia o sarrafo? O quê? Vou te contar uma história. Ai. Tem uma aí que você vai... Beleza. Vambora, Milton. Tô por ti. Olha, é bom mesmo, hein? Sai da frente. Óculos escuros. E aí? Beleza, filho? Empolgadaço, Milton Cruz. Vamos pra cima, pra baixo, mano. Tô por ti, vamos por aqui, ó. Por aqui? Vamos reto. Então conta a primeira do 147 então. Olha, pra galera. Eu jogava no Uruguai, eu e Marcelo Oliveira, nós jogava no Nacional de Montevidéu. Certo. Teve um jogo nós e Miramar Missão. Será que era aqui que eu tinha que subir ou não? Pode pegar a direita aí. A direita? Isso. E aí nós e Miramar Missão, eu nesse jogo, eu fiz 4 gols. 4 gols? 4 gols. E aí, isso no sábado.
Aqui. O Breck não tá muito confiável não, hein? O dono desse carro é o Pegoraro, um colecionador. Ah, é? Manda um abraço pro Pegoraro aí. Ô, Pegoraro, um abraço aí, Milton Cruz, hein? Parabéns pelo 147 aí, o Fiat. Ele tem 4. Tem 4 desses? Tem 4 desses. E aí, parceiro? Ó, galera te cumprimentando. Pode pegar a esquerda aí, Pega viu? a esquerda? Pode pegar. Opa. O Breck não tá muito confiável não, essa porra. Viu? E aí? Aí nós vamos pra Ponte Leste, o carro cheio. E aí ali no Chiqueirinho, tinha uns 3 ali atrás. Certo. E eu aqui num cacete andando. A estrada. Porra, estrada boa. Mas aí, pô, peguei um carro, tô na estrada e pá, e conversa aqui, o tio da minha esposa aí atrás, e os meus sobrinhos lá atrás, da minha esposa. Quantos dentro do carro? 2 aqui, 3 lá? 7. 7 dentro de um Fiat? 7. 7. Mas não espalha, que o Marcelo não sabe disso. O Marcelo Oliveira não sabe. Então a gente manda o link da matéria pra ele. Pô, aí tô firme na estrada. Aí, pô, passo num posto policial, polícia. Para, mandou eu parar. Baixei, cheguei devagarinho, documento. Aí quando ele viu assim, me conheceu. O Cruz! Meu ídolo! Aí ele, puxa vida, você viu numa velocidade, eu falei, poxa, um carro novo, tá estreando o carro do Marcelo Oliveira. Amaciando o motor. Aí ele falou, vou ali dentro, espera que eu vou ali dentro. Foi lá dentro, pegou a folha e uma caneta, você pode me dar um autógrafo? O policial que te parou? O policial me parou, pediu um autógrafo. Olha só! Aí depois pediu uma camisa. Tudo isso que vocês fazem, eu já fiz. Eu já vi. Bala na língua pra tirar o... chicletinho. O treinador quer falar, o cara fica longe. Todas essas coisas aí eu já sei. Não adianta que comigo em cima de mim não adianta. Você já sabe. E aí ele ia pra Montevidéu e largava um Fiatzinho comigo. E eu adorava. Chegasse a ter um depois? Não. Não? Não. Olha só. Eu não tinha dinheiro pra comprar o Fiat. Foi o Fusquinha. Tá aí, eu tive um Fusquinha. Não acabou não, tá, pessoal? Segunda parte dessa matéria especial com Milton Cruz no Resenha 47. Daqui a pouquinho no segundo bloco. A matéria ficou grande, ficou legal, a gente cortou ela no meio. Daqui a pouquinho a segunda parte. O espaço agora é para a segunda divisão catarinense. O Metrô está nas semifinais, então vamos para Blumenau conversar com Emerson Luiz. Chega mais, Emerson. Boa tarde, Mancha. Boa tarde a todos ligados no Clube da Bola. 2 jogos entre Metropolitana e Camboriú aqui no SESI, 2-0 para o Metrô e lá na volta 1-1. E após a partida do meio da semana, a vitória do Camboriú sobre o Fluminense por 3-1 e aqui, simultaneamente no SESI, a primeira vitória do Beck sobre o Metropolitano por 2-1, o técnico Mauro Ovelha tratou de jogar etanol nesse confronto. O adversário, na verdade, nos escolheu. Não está nos respeitando nesse momento, mas faz parte do futebol. Contra o Camboriú, o Metropolitano fez 4 pontos. Diante do Marinheiro, fez apenas 1. Por isso eu conversei com o Palinha, um dos jogadores mais experientes do Metropolitano, que falou sobre esse desabafo, esse trabalho psicológico do Mauro Ovelha. Natural, a gente sabe que o treinador ele quer motivar a equipe dele, e nós aqui não é diferente. O nosso professor Mabila optou para que no último jogo a gente poupasse alguns atletas para que entrasse na reta final com o elenco completo e foi isso que ele fez. Eu não tenho dúvida, Mancha, que vai ser um grande jogo, 6 da tarde, nesse domingo aqui no estádio do SESI. E o Camboriú é o favorito, porque são 180 minutos. É por isso que o Metropolitano ele vai ter que fazer o dever de casa, de preferência, vencer com uma boa margem para ter a vantagem no confronto da volta lá no Roberto Santos Garcia. Grande abraço para você, Mancha. Um abraço a todos ligados no Clube da Bola. Um abração, Emerson. Fazer o seguinte, hora de convocar mais um titular do Clube da Bola. Ele joga em várias posições. E fala também da segundona catarinense. Afinal, o Marinheiro e o Camboriú estão nas semifinais. O papo agora é a Cambura, adversário do Metrô. Mauro Ovelha foi assunto também na participação do Marcelo Nunes. Chega mais, Xará. Mancha, o outro representante da região de Itajaí, da região do litoral, vamos falar assim, nessa semifinal da Série B do Campeonato Estadual, é o Camboriú. Camboriú que conquistou o primeiro turno, até com certa tranquilidade,
não conseguiu repetir as boas atuações no retorno, mas fez também um retorno bastante consciente, né? Com resultados até aqui normais, porque as equipes costumam oscilar sempre no retorno da competição. No último jogo, vitória do Camboriú para cima do Fluminense de Joinville no estádio Robertão por 3-1. E na entrevista coletiva, o técnico Mauro Ovelha, como diz na gíria popular atualmente, ficou full pistola com o Metropolitano, o adversário das semifinais, que no jogo contra o Blumenau, para, de certa forma, a especulação que se tem, a intenção do Metropolitano era fugir do Marcílio Dias para, na teoria, pegar um adversário mais fraco nas semifinais, que seria o Camboriú. Olha aí o que o Mauro falou a respeito disso. O adversário, na verdade, nos escolheu, não está nos respeitando nesse momento, mas faz parte do futebol. O futebol, ele as coisas acontecem, nós vamos nos concentrar para poder fazer 2 grandes jogos. Pois é, Mancha, com esse tempero a mais, Metropolitano e Camboriú fazem amanhã, às 18 horas, às 6 da tarde, no comecinho da noite, lá no Complexo Esportivo do SESI, em Blumenau, esse jogo que promete muito. Na teoria, o Metropolitano, até por vir da Série A, ter sido rebaixado no ano passado, leva um pouquinho de favoritismo. Mas com o Mauro Ovelha, que conhece a Série B, com um grupo que conhece a Série B e com essa motivação a mais, não dá para dizer mais nada sobre esse jogo. Jogo equilibradíssimo. Mancha. Forte abraço, daqui a pouco o Marcelo volta para falar do Marinheiro. Um abraço para o Gilberto Cuica, que está em casa assistindo o Clube da Bola, dividindo a TV com as crianças. Querem ver Peppa Pig? Ele quer ver o Clube da Bola, o papai está ganhando, porque é o final de semana dos papais. Agora tem um toque muito legal. Vamos falar da Água Santa Rita, que tem o compromisso de entregar a você um produto leve e saudável. Levar saúde com água mineral de qualidade, alto nível de confiabilidade e garantia de segurança alimentar. A fonte da Água Santa Rita tem uma temperatura de 17,5 graus e baixa concentração de minerais como o sódio, por exemplo. A sua excelente composição química garante a qualidade da água mineral, que é considerada uma das melhores do sul do Brasil. Mais leve, mais bem-estar, mais qualidade para a sua vida, porque compartilhar saúde é saudável. Água mineral Santa Rita, leve para a sua vida. Eu e o Fábio vamos tomar uma aguinha agora no intervalo, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do Fiat 147 com Milton Cruz e, claro, muito mais do futebol catarinense, que é sempre destaque aqui na tela da RIC TV. É rapidinho.